Forte abraço a você que me acompanha aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance, a melhor análise do jogo e no Passando a Limpo. Neste programa vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série A. Rapaz, muitos jogos importantes, hein? Foi a 20ª rodada, a primeira rodada do segundo turno. Vamos falar da Série B, onde me parece que os grandes estão realmente voltando à perspectiva de primeira divisão, e a Série C, que nós já tivemos 17 rodadas executadas, acontecidas, jogadas, faltando apenas 2 rodadas para definir os 8 primeiros colocados, que depois em grupo vão competir, e os 4 do rebaixamento. Mas o destaque, o momento principal, é o Campeonato Brasileiro da Série A. Hoje eu não conto com meu parceiro da Universidade da ERP, Thiago Coutinho, está cheio de compromissos. Provavelmente esse compromisso tem a ver com a escola, que retornamos à escola hoje à noite. Hoje, 1º de agosto, amigão, nós já estamos em agosto. Eu conto com a presença do Batman ali, ó. Acho que você está vendo ali, ó. Ali, ó. A figurinha ali, o Batman está aqui fazendo companhia para mim, para que eu não fique solitário. E o Vinícius Falquete foi quem produziu toda a arte e está desenvolvendo o nosso programa. Que vocês todos tenham uma ótima semana, um ótimo mês, né? Nesse mês eu faço aniversário, anote aí, cara. Dia 29 de agosto vou fazer 64 anos. Amigo, vamos seguir o nosso trabalho? Olha só, Campeonato Brasileiro da Série A, vamos passar limpo a rodada? Olha só, o que aconteceu de bom na rodada? Vamos ver os jogos? O Vinícius traz para mim os jogos, para que a gente... Olha que maravilha, ó. No sábado, Palmeiras continua vencendo fora de casa. Não perdeu no campeonato ainda fora de casa. Venceu 2-1. Olha aí, você vê e acompanha rapidamente. Poucas vitórias do time visitante, né? Essa vitória do Palmeiras. Ceará 1, Palmeiras 2, Goiás 1, Coritiba 0, um jogo para a briga do rebaixamento importante. Corinthians venceu, foi goleada, segundo meu parceiro Vinícius Falquete. E o Thiago, foi goleada do Corinthians 1-0 no sábado. E o Flamengo encerrou o sábado dando uma chapuletada no Atlético Goianiense 4-1. No domingo, o Internacional abriu a rodada às 16 horas. Começou 16 horas. Já estava 3-0 para o Internacional. Nós vamos falar sobre isso aí também. Um Atlético Mineiro que, olha, com a chegada do Cuca, eu espero que melhore, mas eu não estou vendo muita coisa interessante, não. Atlético Paranaense 1-0, gol de pênalti. O segundo pênalti que o primeiro goleiro tinha dado para o Atlético, depois pegou, depois foi... Enfim, gol de ex-jogador do São Paulo fez o gol. América de virada 3-1 no Avaí, um resultado muito bom para o América, saindo da briga de rebaixamento. Outro resultado muito bom do Fortaleza, que venceu lá na Arena Pantanal Cuiabá. Fortaleza não sai da linha do rebaixamento, mas abandonou o último lugar. Eu não sei não, vai ter time que vai assumir o último lugar. E para finalizar a noite, o último jogo da noite, o Bragantino ganhou 1-0. 1-0 lá em Bragança Paulista, no estádio Nabia Bichedi. Bom, vamos comentar en passant, né, um jogo de cada vez, para que a gente possa ter certeza de tudo aquilo que nós fizemos. Lá no Ceará, no sábado, Ceará 1, Palmeiras 2, Palmeiras dirigido pelo Abel Ferreira, o Ceará pelo Marquinhos Santos. E um detalhe, amigo, os 2 treinadores reclamaram da arbitragem. Eu ouvi lá, rapaz, parecia que os caras tinham jogado um jogo, um em cada lugar. Um jogou em Fortaleza, o outro jogou em São Paulo. Os 2 treinadores reclamaram desse jogo. Anderson Daronco, o árbitro, rapaz, meu Deus do céu, eu não sei o que está acontecendo. O Palmeiras, como sempre, saiu à frente. Dudu, 30 minutos do primeiro tempo. Depois de muito tempo, volta a marcar o Dudu. Fez um gol, uma finalização muito bacana, perfeito. Palmeiras 2-0. O jogador recentemente contratado, José Lopes, fez um passe, rapaz. O passe foi do Scarpa. Que passe que o cara deu. Rapaz, Scarpa enfiou uma bola num lugar que o cara, só ele podia receber. Fez 2-0. O Ceará fez 2-1 num gol todo complicado, uma reclamação enorme, porque não aparentou ter sido pênalti.
e fatalmente a expulsão do Richardson numa jogada com o Dudu, que o Daronco teve que ir ao VAR, expulsou o Richardson, o Ceará ficou com um jogador a menos e, sem dúvida, não conseguiu reverter, o que seria difícil. Com 11 jogadores, com certeza, o Palmeiras continua tendo a sua campanha fora de casa uma qualidade muito boa. O Ceará tem compromisso no meio de semana, tem compromisso, da Copa Sul-Americana, tem o Ceará, vai enfrentar o São Paulo e no fim de semana enfrenta o Botafogo do Rio de Janeiro, lá no Rio. Já o Palmeiras tem jogo somente no fim de semana com... não, tem Libertadores também, olha aqui, me esqueci, rapaz, tem Palmeiras na Libertadores. Enquanto rapaz, esse jogo aqui, amanhã nós vamos falar sobre esses jogos da Libertadores e da Sul-Americana. No fim de semana o Palmeiras pega o Goiás, a Allianz Parque. Palmeiras continua em primeiro, há bastante tempo, se não me engano, acho que 8 ou 9 rodadas, e o Ceará caiu 2 posições, está em 14º. Ceará que pega o São Paulo no meio de semana. Outro jogo do sábado, que eu disse, Goiás venceu 1-0 o Coritiba lá na Ilê Pinheiro, na Serrinha, em Goiânia, esse jogo 16 horas e 30 minutos. Goiás do Jair Ventura, o Coritiba do Gustavo Morínigo, Morínigo, olha que nome, eu sempre erro esse nome aqui. E a arbitragem de Wagner do Nascimento Magalhães. O Goiás de novo, hein? Pedro Raul é o gol de número 11 do garoto, 34 minutos. Rapaz, que maravilha de atacante, um jogador alto que finaliza bem, puxa bem no primeiro pau e na segunda trave. Rapaz, porque é o seguinte, puxa no primeiro pau e está antecipando todo mundo. Na segunda trave já é uma cabeçada diferente. O Egídio foi expulso aos 40 minutos do segundo tempo, o que atrapalhou o Coritiba, que estava vivendo um momento de ascensão. Esse eu não vou errar, hein? Goiás e Coritiba não tem nada no meio de semana, só jogam no fim de semana. Goiás enfrenta o Palmeiras, Coritiba enfrenta o Santos. Coritiba, 15º lugar, caindo 2 posições, se aproximando de novo da linha do rebaixamento. E o Goiás, acho que foi o time que melhor pontuação subiu. Goiás subiu 3 pontuações, foi para 11º lugar. Também no sábado, o Corinthians enfrentou o Botafogo do Rio, venceu com 1-0. Corinthians de Vitor Pereira, Botafogo de Luiz Castro. Não sei até quando vai ficar esse treinador aí. Jean-Pierre Gonçalves Lima apitou e foi Gustavo Mosquito. Rapaz, ele não gosta que chama de mosquito, mas ele se comportou como um mosquito, que ele pegou a bola no meio de campo, foi limpando, limpou para lá, limpou para cá. Quando ele trouxe para o pé esquerdo, todo mundo falou, vixe, não vai virar nada. Virou, meu amigo. Um golaço do Gustavo Mosquito, com fintas e finalização, nós gostamos disso. 26 minutos do segundo tempo. Jogo muitíssimo interessante, principalmente para o Corinthians, que tem, no meio de semana, tem jogo da Copa Libertadores. No meio de semana, não. Amanhã. Hoje é segunda-feira, dia 1º. Amanhã, dia 2, Corinthians e Flamengo, Neoquímica Arena. Com esse resultado, o Corinthians se mantém na segunda colocação há algum tempo também, e o Botafogo caiu para 11º lugar. No fim de semana, o Corinthians vai na ressacada enfrentar o Avaí, e o Botafogo vai recebe o Ceará lá no Newton Santos. Rapaz, estou muitíssimo preocupado com o Botafogo. O quarto jogo do sábado, o Flamengo do Dorival Júnior deu uma sapecada, rapaz, no Atlético Goianiense, do técnico Jorginho, campeão do mundo pela seleção brasileira. O árbitro foi Caio Max Augusto Vieira. Rapaz, e o Flamengo, agora que eu estou confirmando, tudo que ele fez foi no primeiro tempo. Lázaro, 21, Marinho, 22. Meu amigo, eu vou falar para você uma coisa. Não se esqueça. O time de futebol toma 2 gols seguidos, assim, um a 21, outro a 22. Se prepara que a coisa fecha a casinha para perder de pouco. Vidal, hein? Eu vi ele bater um pênalti, rapaz. Bateu o pênalti com força. Fez o 3-0, 32. E o Vitor Hugo, um gol muito bonito desse meia centralizado que tem no Flamengo. Um gol muito bonito. Fez 4-0 e no segundo tempo o Atlético Goianiense conseguiu fazer um gol com o Wellington Rato. Depois de muito tempo,
O Thiago estava falando tanto nele, ele sumiu. Fez um gol, o único gol do Atlético Goianiense, 36 minutos. E ainda o Luiz Fernando fez o favor de ser expulso. Expulso no banco, o jogador do Atlético Goianiense. Como é que pode isso, o cara ser expulso aos 39? Bom, no meio de semana, claro, o Flamengo tem Libertadores amanhã, como eu disse, contra o Corinthians. E o Atlético Goianiense, também na terça-feira, vai até Montevidéu, capital do Uruguai, enfrentar o Nacional do Uruguai pela Copa Sul-Americana, 19 horas e 15 minutos. Olha que legal, hein? O Flamengo sobe uma posição, vai a quinto, dando claros sinais de que o trabalho do Dorival Júnior está andando, e o Atlético Goianiense caiu uma posição, mostrando para todos nós uma preocupação muito grande. No fim de semana, o Atlético tem Bragantino e o Flamengo tem São Paulo pela frente. Olha que rodada difícil. Bom, no domingo, Internacional 3, Clube Atlético Mineiro, na estreia do Cuca, 0. Tudo isso no primeiro tempo. O time dirigido pelo Mano Menezes, 16 horas, com a arbitragem do Flávio Rodrigues de Souza, fez 1-0. Maurício, cara, fez um golaço, amigão. Rapaz, ele pegou a bola, ficou meio livre. Assim, eu não entendo como um time do tamanho do Atlético Mineiro, o tal do Maurício pegou a bola, o cara joga de meia centralizado e é canhoto. Canhoto, amigo, aprenda isso. Fique informado. Aprender é uma coisa muito complicada de dizer, né? Fique informado. O canhoto gosta de chutar. O cara recebeu a bola do meio para a esquerda, carregou e fez um golaço. 6 minutos. 23 minutos. Outro golaço. Uma jogada pela direita, Edenilson cruzou. Wanderson, esse cara faz gol pra caramba. Fez 2-0, 23. 30 minutos, 3-0, Maurício de novo. Roubada de bola intermediária. Veja essa roubada de bola do Internacional. Esse Internacional tá ficando grande, cara. Rapaz, no Brasileiro da Série A, o Internacional tem compromisso na Sul-Americana também, mas no Brasileiro da Série A, esse Internacional está sendo impactante. No meio de semana, o Internacional tem o Melgar. Esse time é peruano, se não me engano. Monumental de lá. Universidade de San não sei o que lá. Daqui a pouco o Vinícius fala para mim de onde é o Melgar, acho que é do Peru. O Internacional Copa Sul-Americana também quartas para o jogo de ida. E o Atlético Mineiro enfrenta só o Palmeiras no Mineirão neste retorno da Libertadores. Que compromisso! O Atlético Mineiro caiu, foi para 7º lugar, caiu 3 posições. Olha que coisa, hein? E o Internacional de Porto Alegre subiu uma posição. Esse jogo eu trabalhei, gente. Clube Atlético Paranaense 1, São Paulo 0. Filipão, o treinador do Atlético, sem dúvida, um time que eu já joguei, rapaz, joguei lá, a Arena da Baixada era desse tamanho assim. Era América, não sei o que lá, o nome do campo. Rapaz, um campo pequenininho, agora é uma coisa enorme, com teto retrátil e tudo. O São Paulo do Rogério Ceni. É o seguinte, gente, eu fiz o jogo, eu trabalhei lá, pessoal da Notícia FM, de Americana. O São Paulo entrou com um time número 1 muito abaixo, um time muito normal, muito comum. O Atlético Paranaense, os times têm compromisso no meio de semana, o Atlético um pouquinho mais de titular do que o São Paulo, e isso permitiu um resultado. No meu entendimento, o empate seria mais justo. O árbitro Marcelo de Lima Henrique começou o árbitro apitando um jogo muito bem, o árbitro. Depois ele se perdeu, não gostei nem um pouco. Vitor Bueno fez o gol do São Paulo. Como do São Paulo? Ele era do São Paulo. Fez o gol do Atlético Paranaense, 23 minutos do segundo tempo. Cobrança de pênalti. E pênalti, inclusive, que o Atlético Paranaense já tinha perdido um pênalti com a cobrança do zagueiro Thiago Heleno, que o goleiro do São Paulo estreou o goleiro, hein? Felipe Alves. Fez uma jogada bizonha lá, cometeu o pênalti, depois pegou. Repito, era um jogo, no meu entendimento, que o empate poderia ser um pouco mais justo, né? A palavra justiça em esporte ela é muito complicada, eu não sei nem para que nós usamos. O São Paulo tem no meio de semana o Ceará, olha, um clássico na Copa Sul-Americana no Morumbi, e o Atlético Paranaense recebe o Estudiantes da Argentina na quinta-feira. São Paulo é na quarta. Atlético Paranaense é na quinta.
O Atlético Paranaense subiu uma posição, está em quarto lugar, faz muito tempo que eu não vejo o Atlético nessa condição, e o São Paulo, mesmo perdendo, continua em 10º lugar. Outro jogo interessante que aconteceu ontem, domingo, dia 31 de julho, o América ganhou de virada. O América Mineiro ganhou de virada do Avaí, lá no Estádio Independência. O Avaí está caminhando para um lugar complicado. O América de Wagner Mancini e o Avaí do professor Eduardo Barroca, que não sei quanto tempo vai virar. Vinícius Gonçalves Dias Araújo, esse árbitro é paulista, apitou esse jogo, que empurrou o Avaí lá para baixo. E o Avaí, com 3 minutos, Bisoli subiu de cabeça lá por trás da defesa, fez 1-0, 3 minutinhos. Henrique Almeida empatou aos 33 do primeiro tempo, uma jogada que passou por todo mundo e sobra para alguém. Amigo, sempre sobra para o atacante, nunca sobra para defensor. O Everaldo aí decidiu o jogo, hein? O maior pontuador do tal Cartola. E você joga no Cartola? Eu já joguei. Para mim é muito cansativo toda hora ficar trocando o nome, aquela coisa. Mas é legal. Everaldo fez 2-1, 24 minutos do segundo tempo, e a 44 não teve dó. Finalizou a contagem 3-1 para o América Mineiro. O América Mineiro eu não marquei aqui, mas o América Mineiro, ele não está, né? Ele está na Copa do Brasil, no meio de semana, nem o Avaí, nem o América tem competições. No fim de semana, o América vai até Caxias do Sul, enfrentar o Juventude, e o Avaí recebe o Corinthians no sábado, na ressacada. O América também joga no sábado. O América, com esta vitória, subiu 2 pontos, e o Avaí continua encostado na linha do rebaixamento, com 21 pontos na 16ª colocação. O América, 13º lugar, rapaz, subiu só 2 posições. Puxa vida, às vezes os 3 pontos não fazem esse barulho tão grande. Outro jogo muito importante para o campeonato. Quando eu digo muito importante, às vezes é da linha alta, na primeira colocação, às vezes é a linha baixa, lá nas últimas colocações. Foi o que aconteceu na Arena Pantanal ontem, 18 horas. O Fortaleza, do Juan Pablo Vojvoda, venceu por 1-0 o time do Antônio Oliveira. Um jogo com 2 árbitros, com 2 treinadores estrangeiros, né? Rapaz, que legal. Arbitragem de Paulo César Zanovelli. Olha só, o gol do Fortaleza. Eu vi o gol, olhei todos os gols para poder fazer o programa e tal. Que golaço o cara fez. Um lançamento longo lá do, como chama mesmo? Marcelo Benevenuto, zagueiro. Joga bem, eu gosto. Rapaz, lançou longo, a bola foi. Esse tal de Robson se atirou e deu um toque de primeira com perfeição. 1-0 para o Fortaleza, 24 minutos do primeiro tempo. Olha que bonito, hein? Bom, com esse resultado, o Fortaleza sai da última colocação e vai para 18º lugar, exatamente com 18 pontos. Rapaz. E o Cuiabá se mantém na linha de rebaixamento, 17º lugar. Rapaz, estou preocupado. Era um jogo que valia muito. O Cuiabá, no fim de semana, vai enfrentar o Fluminense no Rio de Janeiro, e o Fortaleza recebe o Internacional no Castelão. É isso? Eram esses jogos todos, Vinícius? Cadê? Mostra para mim, se eu não esqueci algum. Ah, tem o Bragantino, o jogo aqui do Bragantino, rapaz. Olha só que bobeira que eu tô com. E eu não trouxe o jogo do Bragantino aqui para nós. O Bragantino venceu por 1-0 a equipe do Juventude. O gol daquele garoto do São Paulo, Elinho, se não me engano, 100º jogo. Um jogo super importante para o Bragantino, que assume a presença na linha, no lado 1 da tabela. A gente, quando falamos do lado 1, estamos falando da primeira parte da tabela, os 10 primeiros colocados. O Bragantino empurrou o Botafogo do Rio lá para baixo, porque ali dos 10 primeiros só tinha os grandes, né? Agora não tem, não. Então, um ótimo resultado para o time de Bragança Paulista, 1-0 frente ao Juventude, foi o último jogo da rodada. Hoje à noite, Vila Belmiro, nós teremos Santos e Fluminense, um jogo muito importante para o Santos, assim como o Atlético Mineiro tem treinador novo, o Santos também tem o Lisca lá tomando conta.
e o Fluminense vivendo um momento muito bom, especial, né? Um jogo super importante para o Santos conseguir um bom resultado. A classificação após a 20ª rodada, olha lá. Que maravilha, hein? Opa! Aí, ó. Palmeiras 42, Corinthians 38, Fluminense Atlético Paranaense 34, Flamengo Internacional 33, Atlético Mineiro 32 e o Bragantino, olha aí como eu falei com a vitória frente ao Juventude, o Bragantino 30 pontos. Tem um espaço ali para São Paulo e Santos com 26. Na segunda parte da tabela nós já encontramos, ó, o Goiás já passou o Botafogo do Rio, hein? O Goiás está assumindo. Bom, só para esse lado da tabela, para a gente colocar a nossa opinião aqui, 44 pontos é um número a ser batido. Quem tiver com 44 pontos, fica mais fácil para escapar do rebaixamento. Então, você vai vendo aí que tem time que tem que fazer muita coisa. Goiás 25, Botafogo, América Mineiro e Ceará com 24, por ordem dos regulamentos, do critério de desempates, né? Coritiba, 22, Avaí, 21, e dentro do rebaixamento, está ali até destacado em vermelho, Cuiabá, Fortaleza, Atlético Goianiense e Juventude. O Juventude, com esse sinal complicado aí, Juventude, Atlético Goianiense e o Cuiabá, não tem o que dizer. Tem que lutar para sair deste sufoco. Bom, era isso que eu queria trazer. Deixa eu ver o tempo que eu estou aqui. Vixe, já estou com 23 minutos. Isso que eu queria trazer a respeito do Campeonato Brasileiro da Série A, que só volta no fim de semana, porque no meio de semana nós teremos jogos da Libertadores e jogos da Copa Sul-Americana. Vamos dar uma passadinha rapidinha no Campeonato Brasileiro da Série B. O dado começou ontem, cara. A primeira começa em a 22ª rodada começa em cima da 21ª. Nós já tivemos Vasco 0, Chapecoense 0. Vasco está vivendo um momento lá de treinador, não sei se chegou treinador novo, essas coisas. Ainda teremos os jogos todos até sábado, né? Sport Criciúma. Olha, um jogo com duas equipes brigando pela parte alta, hein? Brusque, Sampaio Corrêa na quinta. Também na quinta, CRB e Ponte Preta. Ponte Preta conseguiu um ótimo resultado. Daqui a pouco nós vamos mostrar para você a tabela de classificação, que a Ponte Preta atingiu uma condição muito legal. Olha lá, ó, Cruzeiro. Cruzeiro, tchau, né, gente? O Cruzeiro, para subir, 64 pontos. Pelo menos é o número que todo ano algum me sobe com isso. É só você somar 18 ali que já dá certo. Olha o Cruzeiro, Vasco, Bahia e Grêmio. Tem uma respeitável entre o Grêmio, que está em quarto, e o Tombense, que está em quinto. Tombense fazendo uma campanha acima da média, muito boa, muito legal, com 32. Londrina Sport com 30. Olha lá, ó, a participação do Londrina com o treinador Adilson Batista. Que legal, o Londrina está me mandando muito bem. O Sport caiu muito, o Sport teve perda, troca de treinador, troca e perda de treinador durante uma mesma competição. Eu não sei como é que eles conseguem fazer tudo isso. O Sampaio se posicionou bem, o Criciúma teve uma queda, o Criciúma veio, o CRB também se recuperando, 3 equipes com 28 pontos, são 21. O Vasco está ali com 22 jogos, porque ele já fez a primeira rodada, não é? A segunda parte da tabela ali, onde tem muitos paulistas, olha, começa com 3 paulistas lá, Novo Horizontino, Ituano ainda sem treinador, hein? E a Ponte Preta conseguiu uma ótima vitória, um resultado legal, 3-0, e avançou para longe da linha do rebaixamento. Brusque, Chapecoense 24, o Operário 21, pertinho do CSA, que é o primeiro na linha de rebaixamento. Guarani, rapaz, esse Guarani, hein? Tá passando o tempo. Bom, o negócio é difícil. Náutico e Vila Nova com 18. Era isso, Campeonato Brasileiro da Série B, que a rodada essa começou ontem e vai ter jogo direto agora até o fim de semana. Tá muito longe, né? Os times que jogaram 21, faltam 17 jogos. A Chape e o Vasco já jogaram nesta rodada, faltam 16 jogos. Tem muita coisa para andar, mas, meu amigo, de preferência, ficar lá do outro lado da tabela. Também vamos trazer para vocês o que aconteceu na rodada, olha lá, 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Eu sei um pouquinho desse campeonato, porque o Botafogo de Ribeirão Preto
está presente e eu acompanho aqui as notícias, os jogos, os resultados. Olha só, Ipiranga venceu o Mirassol, fazia tempo que o Mirassol não vencia, esse jogo foi no sábado, no Colosso da Lagoa. Manaus e Botafogo da Paraíba, 0-0 na Arena da Amazônia. Confiança 1-0 sobre o Alto. Esse jogo pode ter mexido com a classificação do Confiança. Eu quero ver, o Confiança estava na linha de rebaixamento. Campinense perdeu em casa, no Amigão, para o Paysandu 3-1. Resultado péssimo, o Campinense está com aquele cheirinho apertado. Tudo isso no sábado. No domingo, olha lá, ó, Botafogo venceu o Volta Redonda, um jogo sempre muito difícil. Esses clubes estão sempre disputando um contra o outro, é na Série B. Quando sobe, na Série C, né? Quando sobe para A, sobe os dois para B e vão brigar lá, depois vai para A. Rapaz, eles sempre jogam, que é aqui pertinho, né? Entre Rio de Janeiro e São Paulo não é muito longe, o campeonato sempre é regionalizado, se bem que esse não é, gente. Faltam 2 rodadas para acabar essa classificação. Floresta 2-1 no Brasil, Brasil com cara de rebaixamento, Vitória e ABC 2-2 lá no Barradão. Figueirense ganhou do Zequinha, ó, o clássico lá do Rio Grande, do Interestadual lá do Sul. Figueirense ganhou 3-2 do São José. Aparecidense perdeu em casa. Olha que coisa, cara. A Aparecidense vinha muito bem, perdeu para o Atlético Cearense, que não faz uma boa competição. E hoje à noite nós teremos Remo e Ferroviário, as 2 equipes em linha baixa. Vinícius vai trazer para nós a classificação. Só para você ter ideia, olha lá, o Mirassol perdeu e continua lá. Inclusive o Mirassol e o Botafogo da Paraíba tem um jogo a menos, você está reparando ali. São 16 jogos, para eles faltam 3. Paysandu 30, Figueirense 29, ABC 28, Botafogo da Paraíba 27. Olha o Volta Redonda e o Botafogo. Não falei para vocês? Eles estão lá juntinho e o Aparecidense, mesmo com a derrota, se mantém em 8º lugar. O Zequinha, São José e o Vitória com 23. Esses times ainda brigam, viu, gente? Essas vagas ali, ó, Volta Redonda, Botafogo, Aparecidense, São José e Vitória, seguramente vão brigar pelas 5 clubes, brigando pelas 3 últimas vagas de classificação, porque do Botafogo da Paraíba para cima já estão classificados. A segunda parte da tabela, olha lá. O Remo, o Ipiranga e o Manaus, para pensar em classificação, tem que vencer os próximos 2 jogos, mas estão bem distantes da linha do rebaixamento, mas tem que ficar de olho, hein? Altos tem 21. Olha o Confiança que eu falei. Confiança passou o campeonato todo na linha de rebaixamento, já está em 15º lugar. Floresta 15º com 20. Floresta e Atlético Cearense com 19. E o Atlético na linha do rebaixamento. Ferroviário, Campinense e Brasil de Pelotas. Esses times estão brigando pelo rebaixamento. Gente, dia 1º de agosto hoje, era isso que nós queríamos trazer para você, uma passada rápida. Eu fiquei aqui na bancada. Ah, o Batman me largou, ele estava ali, ó. Olha onde o Batman... Não, aqui, né? Eu esqueço o lado que mostra aqui. Não, é aqui. Olha lá, o Batman estava ali, foi embora, me largou. E amanhã voltaremos. Amanhã nós vamos fazer uma passada rápida nas competições mais importantes da América do Sul, Copa Libertadores de América, Copa Sul-Americana. Eu quero agradecer a todos vocês que me acompanharam aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance, o Passando a Limpo, das rodadas brasileiras da Série A, Série B e Série C, nesta segunda-feira, começo do mês. Você tenha um ótimo mês, um grande abraço, eu vou ficando por aqui, amanhã eu volto